mais importante do culto, né? Que é a mensagem. Eu gostaria de convidar o pastor Adriano para apresentar o pregador desta noite, amém? Boa noite, igreja. Pode ser o amém? Amém. Irmãos, hoje é um motivo de muita alegria estar aqui, cultuando ao nosso Deus, uma data que sempre é comemorada, o Dia dos Namorados. E Deus nos deu o privilégio de passar esse momento com quem a gente ama e com quem nos ama, que é Cristo Jesus. Amém. Esse é o amor verdadeiro, o amor de Deus por cada um de nós, que deu a vida do seu único filho, por amor. E para mim é um privilégio muito grande receber aqui o nosso amado irmão Sérgio e a irmã Lucinha, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui com a gente. Conheço há longas datas o servo do Senhor, que tem dedicado a sua vida, o seu ministério para a obra do Senhor. Trabalha há muito tempo com casais. Conheci ele ali na Igreja Batista Regular Nova Jerusalém, onde ele já atuava como vice-presidente do pastor, diácono, tesoureiro da igreja. Se eu for dizer outras funções aqui, eu vou longe, né, Sérgio? Professor, conselheiro e, acima de tudo, servo do Senhor e um grande amigo. Aprendi muito com ele, aprendi palavras da boca dele, através das Escrituras, que levo para a vida toda. Uma delas foi nunca recuar. Me lembro muito Sérgio dizendo para mim, como um bom soldado do Senhor que ele é, e um soldado também na vida secular, ele dizia muito para mim: nunca recue da obra de Deus. Se for para brigar, brigue. Se for para lutar, lute. Sempre pela verdade. Aprendi muito isso com ele, e muitas vezes até via isso como uma afronta, porque às vezes ele vinha para me corrigir. Não faça assim, faça assim, se você estiver errado, abaixe a cabeça. Agora, se estiver certo pela palavra do Senhor, erga essa cabeça e chore feliz. Nunca esqueci dessas palavras, viu, Sérgio? Chore feliz, porque você está brigando pelo que é de Deus. Então hoje eu acho que a gente tem muito que aprender com ele. Sérgio? Betinho é o único que eu conheço aqui, mas eu vou ficar Amém, eu vou estar orando a Deus e passando para ele. Tem mais um casal aqui. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela ministração do culto, nos teus louvores, ó Deus, por cada pessoa que passou aqui, ó Pai, te cultuando. Abençoa, Deus, a vida de cada casal, de cada família, e abençoa, Deus, a vida do irmão Sérgio, da irmã Lucinha, ó Deus, que vai trazer a ministração da tua palavra. Usa o teu servo, ó Deus, na medida da tua vontade. Abre, ó Pai, o nosso coração para entender e compreender as tuas Escrituras. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. 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 A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Foi injusto com o meu casal lindo ali, rapaz. E também nos acompanharam lá na Igreja Batista Regular, né? Passei um tempinho lá, 16 anos. Agora Deus, Ele tem os propósitos dele. E é interessante, às vezes você diz que não vai fazer isso ou aquilo. Só que eu acredito que o Senhor olha lá no céu e Ele diz assim: a tua vida não te pertence mais, ou você esqueceu que você me entregou ela. Aí Ele faz na nossa vida o que quer, né?
Nós costumamos, por que eu trouxe minha esposa até aqui? Nós costumamos nos apresentar de uma maneira bem diferente. Não sei se vocês fazem isso aqui, mas nós temos alguns cursos na igreja e esses cursos nos dão a autoridade de nos apresentar assim, né? É o curso Casados para Sempre, vocês conhecem? Então nós nos apresentamos de uma maneira bem diferente. Eu sou o Sérgio, casado para sempre com a Lucinha. Eu sou a Lucinha, casada para sempre com o Sérgio. Nós somos pais para toda a vida da Luciana. A Luciana nós entregamos ela ao Senhor há 3 anos atrás. O Senhor decidiu na sua soberania recolhê-la, né? E conosco estão mais 3 filhos. Um delas era a Luciana, que está com o Senhor. A Raquel, que é a minha filha mais velha, 36 anos. Temos também Felipe e 34 Tiago. anos e 31. Olha só, estou ficando velho, viu, E o netinho. Nós temos Esse é o netinho. 5 netos. E nós ministramos sempre para famílias. Mas nós não somos uma família perfeita. Eu me converti beirando os 30 anos, já tenho 55. Eu acho que eu tenho 20, pelo que eu ando fazendo aí de estripulias. Mas a mulher sempre me lembra: meu filho, você está velho. Você tem 55, está beirando os 56, né, Márcio? E os cabelos brancos denunciam isso. Todo dia ela quer pintar. Isso não tem jeito, filha. Você vai ter que me dar um banho de tinta, porque meus braços estão brancos. Ela: não, mas tu está parecendo um velho. Deixa eu ser velho. Mas você me ama assim mesmo? Ela disse que ama, e eu vou continuar assim. Mas é interessante que nós não somos uma família perfeita. Quando eu me converti com 29 anos de idade, eu tinha 2 filhos, ela tinha uma filha, né? 2 casamentos que se desfizeram, nós juntamos e temos um filho. Por isso que nós consideramos os 4 nossos filhos. Desse primeiro relacionamento que ela teve, dessa filha que nós entregamos ao Senhor, nasceu uma criança do relacionamento dela. A nossa filha faleceu e o esposo dela também faleceu. E a neta ficou aqui conosco. Essa neta hoje tem 24 anos e tem uma filha de 3 anos. Então nós somos bisavós. Viu como eu estou ficando velho? Nós temos, fora essa neta e a bisneta, nós temos mais 5 netos. E a família vai crescer, se Deus quiser. Amém? Eu queria eu falar alguma coisa? Estamos esquecendo de quanto tempo de casado Rapaz, que é o mais importante. Nós temos 32 anos de casado, fizemos agora no dia 5 de maio. Está com 32 anos, 1 mês e 7 dias, né? E o mais importante, nós nos amamos muito. Amém? Dizem que casamento, com um certo tempo, cai na rotina, né? Só cai na rotina se você não cultivar o jardim. E se o Senhor não for colocado em primeiro lugar, se o Senhor não estiver em primeiro lugar no seu relacionamento, não há casamento que dure. Por isso que nós estamos há 32 anos juntos e cada dia mais apaixonados, porque é o Senhor que alimenta esse amor, né? E todo dia, hoje pela manhã, no café da manhã, eu disse: filho, hoje nós vamos comemorar o Dia dos Namorados, na data mais abençoada, e num local em grande estilo, né, que é na casa do Senhor. Vocês estão se sentindo assim, privilegiadas? Porque esse momento aqui é um presente de Deus, né? Quantos gostariam de estar aqui e não estão, né? E cada um que está aqui foi o Senhor que trouxe. Sinta-se um privilegiado que foi o Senhor que te trouxe aqui para este banquete, né? Por amor. É muito amor de um Deus tão lindo, né? Então, eu gostaria que vocês ficassem em pé, um pouquinho em pé, né?
Às vezes a gente amanhece o dia naquele corre-corre, né? Fazer o café, preparar o menino para ir para o colégio. E se esquece do nosso maridinho ali do lado, até para ganhar um cheirinho, né? Um abraço. Sobre ela apaixonada, viu? No dia a dia não tem tempo, né? Quantos hoje não deram esse abraço no seu cônjuge? Pois é agora. Olhe no fundo do olho dele e diga o quanto ele é importante. E agradece a Deus, que Ele é um presente na sua vida, né? Porque é um presente de Deus, né? Essa pessoa que está do seu lado foi o Senhor que lhe deu. Cuide com amor, regue esse jardim, né? Porque foi o Senhor que te deu. Então, vamos preparar o nosso coraçãozinho, né? Para o banquete que o Senhor tem preparado para nós, né? Amém. 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 Pode sentar. Bem, queridos, eu sou grato a Deus, né, pelo convite do pastor Adriano, meu amigo de fé, irmão, camarada. E é bom encontrar vocês aqui. O problema foi para chegar, viu, que eu inventei de botar no Google. E eu estava bem aqui pertinho, só que o Google me jogou lá perto da Caixa Econômica, veio para cá, você está naquela igreja ali, eu conheço, quando eu vim no Google. Mas eu já estava bem aqui quando eu fui conhecer, né? Já conheço assim. E tem algumas caras aqui, alguns rostos que me são familiares. Vocês eu acho que conheço de algum lugar. Né? Aquele casal eu acho que conheci de algum lugar da É seu amigo de fato. Ah? É seu amigo de fato. Ah, é meu amigo de fato, rapaz, coisa boa, né? Ele é que prende o povo, né? Então pode. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 33. É um texto muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 33. Essa é uma base fundamental porque aqui no contexto Cristo estava tratando das preocupações da vida, né? Capítulo 6, ele diz, não andem preocupados com as coisas dessa vida, não. O que é que isso vai acrescentar na sua vida? Você não vai acrescentar um côvado no curso da sua vida, 45 centímetros. Nós não temos esse poder, né? Quando Ana orou, a mãe de Samuel, ela disse, és tu, Senhor, que dá a vida e tira a vida, né? O dia que nós fomos, ontem eu estava num velório e pedi para eu trazer uma palavra lá. Eu disse, o nosso irmão Tony, ele viveu exatamente o tempo que Deus havia proposto. Não vai passar nem um minutinho, viu, Beto? E não vai, você não vai antes de jeito nenhum. Tem um homem aí que, pela forma que ele se apresentava, ele era idólatra, porque tinha uma imagem dessa santa lá do lado no local que ele filmou uma vez. Mas ele é muito conhecido, ele foi vice-presidente do nosso país, era o José Alencar, né? Ele foi vice-presidente de um dos governos do presidente Lula. E esse homem me disse uma coisa que eu tinha em mente, mas aquilo ali reforçou. Ele disse, olha, eu tenho câncer há tantos anos, mas se Deus quiser me levar, Ele não precisa de um câncer, mas também se Ele não quiser me levar, não tem câncer que me leve. Entenderam? Então Deus faz dessa forma, né? O texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Depois dele dizer que nós não podemos acrescentar nem um pouco ao curso da nossa vida, por isso nós não devemos estar tão preocupados, principalmente nós que conhecemos o Senhor. No versículo 33 ele diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã traz o seu próprio mal. Amém? Amém. Eu quero
quero que nós possamos continuar lembrando sempre disso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus propôs no meu coração que eu falasse hoje sobre um casamento saudável, né? Eu perguntei até ao pastor Adriano, vamos ser só casais casados? Ele disse, provavelmente vai ter alguns namorados e alguns noivos. Quem é namorado aqui? Está só namorando? Você não namora em casa não, gente? Vocês vão aprender a namorar hoje. Hoje tem, viu? Se alegrem. Só casais de... Quem é só noivo? Eu estou esperando o noivo. Glória a Deus. O noivo vem, irmã, é a coisa que está mais próxima. O noivo vem buscar a sua noiva. Olha que noiva linda. Vocês estão esperando isso também? Amém. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então, queridos, a maioria é casada, só tem um casalzinho novo ali, né? Tem alguém que está ficando? Cadê o pastor Adriano para ele escutar a história? Rapaz, tem que acabar baixando a vista dele. Misericórdia. Pastor Adriano, nota aí o nome do... Vou entregar não. Eu queria na minha introdução fazer algumas observações. Primeiro, quando se promove um evento dessa natureza, espera-se melhora nos relacionamentos e uma multiplicação dos aprendizados para abençoar outros casais. Pelo menos isso é o que Deus espera de cada um aqui presente. Então eu queria que você fizesse um compromisso com Deus. O que você aprender aqui hoje, se você aprender alguma coisa, eu espero, porque eu vou pregar somente a palavra de Deus e muitos já a conhecem. Então eu queria que você multiplicasse. Sabe por quê, meu irmão? Porque o mundo precisa de multiplicadores da palavra de Deus. Vocês entendem isso, né? A nossa vida, ela deve ser essa multiplicação. Deus nos chamou para isso. Não somente crescer e multiplicar em família, mas também na família cristã, pregando o Evangelho. E nós pregamos o Evangelho com a palavra e com o exemplo, que é o principal. Fala mais forte do que a palavra. Amém? Está todo mundo fazendo isso? Louvado seja Deus. Está bem pertinho de voltar aí, viu, irmão? Segundo lugar, casamento é algo singular. Cada um tem suas particularidades. Isso significa que o que funcionou no casamento de um pode não funcionar no casamento de outro. Porém, a regra geral é o que está prescrito na palavra de Deus. Por isso que nós vamos falar da palavra de Deus. Agora, o interessante é que eu falo aqui que casamento é algo singular. O que aconteceu com o Beto não vai obrigatoriamente acontecer comigo. O que funcionou com ele não vai obrigatoriamente funcionar comigo, a não ser que seja um padrão da palavra de Deus. Isso nós devemos ter em mente. Agora, uma das coisas que eu noto aí, 26 anos que eu tenho de crente, e com 6 meses eu estava aconselhando um casal, e Deus começou a me usar nesse ministério, com casais. Rapaz, estava precisando de água, e o grande é o teu galardão no céu, viu, né? Quem deu um copo d'água, agora quem dá meio. Ele vai completar para ser a bênção completa, para esse pastor é uma bênção. Vocês são abençoados, viu? Tem um homem de Deus aqui. Agora a bênção é completa, porque ele encheu o copo. Mas aí, queridos, aqui na igreja é bom ser crente, né, soldado? O capitão ali está de olho em tua. Sim, é bom. Aqui na igreja, a minha esposa fez aquela dinâmica, né? Todo mundo beijou a sua amada. Em casa é desse jeito. Não responda não. Deve ser. Porque na igreja, vocês sabem da história da criancinha, né? Que chegou eu escutei uma nova ontem.
que nós também estávamos em encontro de casal essa semana que passou, e a gente sempre lembra daquela historinha do garoto que chegou para o pastor, né, e pediu: pastor Adriano, dá para eu morar na igreja? Pastor, por que, meu filho? Porque aqui o papai e a mamãe são tão bons. E essa é uma questão que a gente leva na brincadeira, mas isso é sério. Dentro de casa, meu amigo, às vezes o negócio é totalmente diferente do que é na igreja. São 2, 3 horas de convivência aqui e você bota uma máscara da hipocrisia, né? Não estou dizendo todos, talvez aqui não tenha isso. Glória a Deus que não tenha. Mas se tiver, comece a pensar e mudar. A palavra de Deus vai nos orientar a isso e vai nos dar o caminho. Eu estava conversando com o pastor Adriano ali no cantinho, ele me fazendo algumas perguntas, e eu dizendo: pastor Adriano, eu congreguei 16 anos numa igreja fundamentalista, eu não perdi meus princípios, hoje estou numa igreja renovada, mas lá eu prego os meus princípios, porque os meus princípios eu acredito que eu aprendi aqui na palavra de Deus, né? São princípios fundamentados na palavra de Deus. Não negocio minha fé, não negocio, como ele disse, se você estiver certo, vá até o fim pela palavra de Deus, defendendo com propriedade. Mas a grande questão da gente ter um comportamento diferente em casa é falta de uma vida extremamente consagrada a Deus. E eu falava com o pastor Adriano ali, a grande questão, eu disse: pastor Adriano, o que é que você acha que aconteceu lá naquela visão que Eliseu teve quando estava cercado pelos exércitos para capturá-lo? E antes do profeta Eliseu sair da tenda, sai o ajudante de profeta, o seu moço, quando lhe chamavam, né? E aquele homem olhou e disse: ah, meu Senhor, nós estamos perdidos. Vocês conhecem a história? Amém. Olha o exército que tem aí fora para nos prender. O que foi que Eliseu respondeu? Olha, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Abre os olhos do meu servo para que ele veja. Porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui, gente, é visão espiritual. E nós vivemos um mundo espiritual. E a igreja de Jesus, por causa de birra, pode-se dizer assim, briguinha de igreja pentecostal com fundamentalista, com aquele negócio todo, perdeu essa visão. Andam duros de coração porque não veem além do natural e vivem uma vida natural. Na igreja, chega aqui, canta 3 hinos, vai para lá, vai para casa, chegou o cruz, sai pior ainda. E em casa, o homem não tem aquela vida espiritual que deveria ter. Por isso que as igrejas estão fadadas ao fracasso. Mas a nossa vida, ela é espiritual. E a gente tem esquecido disso. Infelizmente a gente tem esquecido desse lado. Nós precisamos olhar além dos que os olhos podem ver. Não é estar vendo uma roda, tem um anjo voando aqui. Não. É você saber que você está num ambiente sobrenatural, que Deus está operando nos corações. E Ele usa a palavra. A palavra de Deus transforma. Foi essa palavra que me levou a Cristo, que não queria nem saber de crente. Foi essa palavra que mudou meu coração. E o culto da igreja é o local ideal para ter os corações transformados. Então a gente precisa saber que nós vivemos num reino espiritual. Nós já entramos nesse reino a partir do momento em que o nosso coração foi transformado, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Alguém viu o Espírito Santo habitando em vocês? Não, mas ele está aí, ele habita em você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós precisamos ter a consciência de que nós vivemos no mundo espiritual. E esse mundo espiritual, regido por Deus, ele é fundamentado na palavra. Se nós não estivermos aqui nessa palavra,
nós vamos andar segundo o curso desse mundo. Infelizmente, é uma verdade que deve ser tratada sempre com a igreja. Então, o casamento ele é algo singular, como eu falei, cada um tem suas particularidades, né? O terceiro ponto é claro que problemas graves devem ser tratados e acompanhados por um pastor capacitado para aconselhamento. Todo pastor deve ter essa capacidade, ou alguém a que ele indicar. A obediência à vontade de Deus, manifesta em sua palavra, pode tornar realidade os milagres que tanto esperamos. Por isso nós vamos buscar a orientação dessa palavra. Então, às vezes a gente fica cantando, né, que precisa de um milagre, que precisa de uma transformação na nossa casa, mas a única coisa que nós não fazemos é obedecer a palavra de Deus, porque ela tem a regra para tudo. Então, eu gostaria de falar hoje sobre construindo um casamento saudável. Quando nós vamos começar a construir algo, o que é que nós fazemos primeiro? Digamos que nós vamos construir essa igreja do zero. Marcou a igreja, faz primeiro o alicerce. Então tem que ter uma base fundamental para que seja construída uma estrutura em cima. Amém? Vocês concordam com isso? Tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. E qual é essa base fundamental? Nós acabamos de ler no texto inicial. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque Cristo ele disse uma frase que nós deveríamos guardar no coração: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos num mundo material. Nós não hipervalorizamos a força de Satanás, mas ele tem força, e ele vive no mundo espiritual capaz de atingir qualquer um de nós. Se nós não estivermos na presença e na guarda do nosso Senhor, nós seremos atingidos facilmente. Não adianta você estar com aquelas coisas dos irmãos em pentecostal, se tem alguém que faz isso, com palavra de ordem, está repreendido, está amarrado, está não sei o quê, porque não se amarra fácil não, viu? Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração e a obediência, o desejo de buscar sempre o reino de Deus, uma vida consagrada, e o diabo não toca na sua vida. É dessa forma. Por isso que eu escolhi esse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso que a gente deve fazer? Agora vocês sabem como se deve fazer isso. Falei de Satanás, que é o meu grande inimigo, né? Inimigo das nossas almas, como a Bíblia diz. E o segundo grande inimigo que eu tenho é o óbvio. Hoje eu fui fazer um exame de vista e a moça que fez meu exame disse: eu não sei como é que você está enxergando. Eu disse: mas eu enxergo, minhas letras são pequenas, eu enxergo. Não sei por que ela disse isso, mas tem hora que embaça e me perco. Então, toda construção ela precisa de uma base fundamental, de um alicerce. E a base fundamental é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como eu faço isso? Em primeiro lugar, para mim buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus que revela a sua vontade. Então, como é que está o seu estudo da palavra de Deus, a sua dedicação em compreender a palavra de Deus? Porque assim, irmãos, tem gente que, olha, eu já li a Bíblia todinha. Foi que você aprendeu, meu irmão? Não é porque eu me esqueço. Você não aprendeu nada não, meu irmão, você perdeu o seu tempo. Perdeu o seu tempo. Eu sou sincero com você. Ah, mas eu já li do Gênesis ao Apocalipse. Sim, meu irmão, o que foi que transformou na sua vida? Foi que você... Não, porque eu esqueci. Irmão, leia apenas o versículo, mas aplique a sua vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim que a Bíblia começa? Não é? E a terra era sem forma e vazia. Se Deus criou no princípio os céus e a terra, então Ele é criador de todas as coisas.
se Ele é Criador, obrigatoriamente, por ordem legal, Ele é Senhor. Se Ele lhe criou, Ele é Senhor da sua vida. Isso não precisa ir para seminário teológico para compreender isso aqui não. Está claro. E viva a sua vida como tendo um Senhor, como sendo Deus o Senhor da sua vida. Pronto, é melhor do que você ler do Gênesis ao Apocalipse e não compreender. Foi só um versículo. Aplique a sua vida. Ele é Criador, então Ele me criou, Ele é meu Senhor. Deva obediência a Ele. Pronto. Já alegrou o coração de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é preciso ter conhecimento da palavra de Deus que revela a sua vontade. 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Veja bem, por que a gente começa com o fundamento da palavra de Deus? Porque a própria palavra se revela assim. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. O que você quiser aprender tem aqui. Para a repreensão, para a correção, corrigir os caminhos, e para a educação na justiça. Então, eu tenho um tesouro nas minhas mãos que eu preciso conhecê-lo. E ele diz mais que o fim disso tudo, de você conhecer essa palavra, é que o homem de Deus seja perfeito, maduro, tenha maturidade espiritual e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. Então, o primeiro passo para mim começar a construir o meu alicerce, a minha base fundamental, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, é conhecer a palavra de Deus, porque ela revela a vontade de Deus. Em segundo lugar, eu preciso desenvolver em mim, por meio da busca em oração, a vontade de obedecer. Porque às vezes, irmão, a gente dobra o nosso joelhinho lá no nosso quarto de guerra, mas a gente não obedece. A gente sabe, quando eu estou aconselhando casais, eles dizem: eu sei que é assim. Sabe, filho, e não faz. Mas aqui, quantos não estão recebendo essa palavra hoje? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, sabe qual é a vontade de Deus para o seu casamento, sabe qual é a vontade de Deus na criação dos seus filhos, mas não faz. Então nós precisamos, nesse alicerce que nós precisamos construir, além de ter o conhecimento da palavra de Deus, eu preciso também desenvolver em mim, por meio da busca em oração, essa vontade de obedecer. Senhor, eu estou conhecendo, eu quero obedecer agora. Me dá poder espiritual para obedecer, porque é algo espiritual. No Salmo 51:10, o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Olha que oração perfeita. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Você tem pedido isso a Deus? Peça porque o Senhor dá àqueles que buscam a Ele de todo o coração. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o seu coração. Agora, quando é aquele negócio que você acorda de manhã, se arrastando da cama, Senhor, abençoa, beleza. Acho que Deus fica: como é, macho? Foi que tu pediu? Que é, mulher, que está falando? Porque eu estava quase dormindo. Amém. Não quer mais conversa com Deus. Na hora mas eu oro na hora do almoço. Obrigado, Deus. Agora, na hora de dormir, a oração é forte. Senhor, obrigado pelo dia, abençoa a minha noite. É mais ou menos assim. Mas o que
Deus está nos ensinando por intermédio de Jeremias, que eu coloquei aqui para que nós orássemos para desenvolver em nós um meio da busca em oração, de dar aquela vontade de obedecer a Deus em tudo, é só quando você busca de coração. Porque ele diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o seu coração. Você tem encontrado Deus nas suas orações? Ou ele se tornou só aquela oração que parece que você está falando sozinho? Porque você está tão frio na vida espiritual que até as suas orações, nem você acredita nelas. Sabe da oração da mulher que tinha um monte atrás da casa dela, né? E ela: rapaz, se esse monte não tivesse aí, essa minha janela corria muito bem. Eu vou orar a Deus para ver se esse monte sai daí. Fechou a janela e: Senhor, retira esse monte daí. Aí quando ela abriu a janela, adivinha? O monte estava lá do mesmo jeito. Sabe o que ela disse? Eu sabia que não ia. Nem você acredita na oração que você faz, meu irmão. Aí você não está buscando de todo o coração. Então, para você construir uma base fundamental, além da palavra de Deus, você precisa orar com fervente oração, né? O seu coração tem que estar voltado para Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Atitude sua, minha, buscar ao Senhor de todo o coração, ainda mais. E você vai ter uma experiência melhor com Ele. Amém? Então isso faz parte da base fundamental. Em terceiro lugar, esforce-se no desenvolvimento de uma vida consagrada, pois ela gera poder espiritual. Às vezes a gente tem medo de falar de poder espiritual devido às palhaçadas que a gente vê em algumas igrejas aí, né? Mas é como eu falei antes, nós vivemos no mundo espiritual, mas às vezes nós estamos vivendo de forma tão natural que até Deus olha para mim, para a gente e diz: misericórdia, só se eu tiver misericórdia da tua vida, porque tu não está sabendo me buscar. Você está vivendo do jeito que você vivia antes. Você só parou de beber, de fumar, né? Igual aquela mocinha da comédia, né? Aquela comediante dizia: eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas estou na igreja. Só não está fazendo isso, mas não tem relacionamento com Deus. Então a base espiritual, ela requer relacionamento com Deus. Quando o anjo se apresentou para Maria, ele disse: não pode fugir daqui não, né, Adriano? Quando o anjo se apresentou para Maria, ele disse que na história lá diz que José não a conheceu enquanto Jesus não nasceu, não é assim? O que era aquele conhecimento? Ele conhecia Maria? Conhecia, né? Do jeito que a gente conhece, não um ao outro. Ele não tinha tido um relacionamento íntimo com ela ainda. Ela era virgem. Amém? Amém. Agora, quando Cristo nos chama para conhecê-lo, o que é que Ele quer? Relacionamento íntimo. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, porque a intimidade com Deus, ela transforma qualquer situação. E não dá para a gente viver levando uma vida no reino espiritual, andando de forma natural. Por isso que ele coloca acima de tudo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É a base fundamental, e é com palavra, é com oração, e é se esforçando-se para ter uma vida consagrada, se desviando do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Deus falou isso de Jó. Já pensou? Deus olhar para a sua vida e dizer: você mulher, você homem, é meu filho, que tem uma vida reta, consagrada a mim, se desvia do mal, me teme. Então a gente precisa começar a pensar nessas coisas nesse dia, se a gente quiser ter um casamento saudável, porque começa lá no nosso lar. E isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
É dessa forma que é a forma prática da gente aplicar o que a gente aprendeu na teoria. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí nós vamos ver um agir sobrenatural de Deus. Vocês não vão ver anjo voando, vocês não vão ver essas marmotas que a negada vem por aí não. Mas vocês vão ter percepção espiritual para saber como agir na hora do aperto. Vocês vão ter percepção espiritual em direção do Espírito de Deus, para que tomem as decisões corretas na hora correta. Isso é construir uma base que não vai ruir, porque ela está construída sobre a rocha. É dessa forma que Deus quer nos ensinar. Esforce-se no desenvolvimento de uma vida consagrada, pois ela gera poder espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma palavra dessa é para renovar a nossa mente, é para a gente experimentar o que Deus tem de melhor para nós, para a gente começar a viver e agir nesse mundo espiritual e ter intimidade com Deus, e sentir aquele verdadeiro poder agindo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, de uma maneira em que a gente olha assim: só Deus para fazer isso. Gente, não tem homem no mundo que possa transformar o coração de uma pessoa, mas seguindo esses passos você verá coisa que até seus olhos duvidam. Só Deus fazendo isso, só Deus encaminhando as coisas. Ele está no controle, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Nós precisamos começar a crer nisso, porque senão nós vamos perder a espiritualidade que tem no reino de Deus, e nós vamos passar a nossa vida toda levando uma vida natural, sem experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, o lado espiritual. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É dessa forma, é a base fundamental para você ter um casamento saudável. Efésios 5,18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Interessante, pastor Adriano, que chegou um irmão, tem uns irmãos que gostam de caboetar os outros, né? Pastor, o irmão fulano estava tomando uns goró ali, o senhor tem que disciplinar ele. Por quê, irmão? Porque em Efésios está dizendo que ele não pode se embriagar com vinho, e ele está embriagado. Pastor, muito sábio, disse: irmão, você é cheio do Espírito? Ele: não. Pois, irmão, se eu te disser que tu está no mesmo erro dele, se a gente for analisar a questão de Efésios 5,18, é um mandamento: não vos embriagueis com vinho. Agora tem uma ordem mais forte, um imperativo, o verbo é imperativo, e ele diz: enchei-vos do Espírito. Ele está ordenando, que você esteja cheio do Espírito. Se você não está andando uma vida cheia do Espírito, você está em pecado com Deus. E o verbo aqui, além de ser um imperativo, enchei-vos, ele ser uma ordem, o tempo verbal é o presente contínuo. O que é que isso significa? Que é uma ordem, é para agora e de forma continuada. Eu preciso, Márcio, estar cheio do Espírito continuamente. Aí sim eu estou criando uma base fundamental para estruturar a minha casa, a minha vida, a minha família, a minha igreja, porque a família reflete aqui dentro, e aqui dentro reflete lá fora no mundo. O mundo precisa olhar para nós e ver homens cheios do Espírito Santo, não para estar gritando e fazendo marmota aqui, não. É para estar orando e os corações sendo quebrados, tendo vida transformada. Você não sabe o que é o desespero de você chegar na casa de uma pessoa e o filho rebelde não querer se render às ordens do pai, da mãe.
e você orar naquele momento e Deus agir sobrenaturalmente. É isso que a igreja de Jesus tem perdido, numa briguinha dentro da igreja para saber quem é calvinista, quem é arminiano, quem é fundamentalista, quem é não sei o que, quem é pentecostal. E a igreja está se perdendo por causa disso. A gente precisa preservar o evangelho na sua pureza, mas não pode perder o poder de Deus no meio da nossa vida, porque Ele nos tirou do mundo e nos trouxe para o seu reino, para um reino espiritual, e nós vivemos uma vida espiritual. Enquanto nós não nos apossarmos disso aqui, nós vamos continuar nessas lutas e nessas briguinhas que só dividem o povo de Deus, infelizmente. Amém? Amém. Então aqui nós construímos a base fundamental. Se você já está fazendo isso, você vai ensinar lá fora. A palavra de Deus, uma oração com vontade de obedecer, o esforço no desenvolvimento de uma vida consagrada para gerar poder espiritual. Não é para você orar e cair fogo do céu, não. Mas Elias fez isso. Aquilo ali era poder espiritual. A visão de Eliseu que eu falei anteriormente era uma visão espiritual. Sabe o que foi falar de Elias? Elias era um homem comum igual a nós, mas ele orou e o sol parou. É a Bíblia que está dizendo isso, não é doutrina sei lá de quê, mas é a palavra que está afirmando. Ele era homem igual a nós, mas ele conhecia a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus ela só vem pela palavra, pela oração, que você deseja realmente ter essa intimidade, pela busca de uma vida consagrada, fugindo de toda forma de pecado. Isso é uma vida estruturada, e assim você forma a base da sua casa, da sua família. Mas aí nós temos uma base, nós precisamos, a base fundamental para construir um casamento saudável é ter uma vida devotada ao Senhor, colocando-o como prioridade na nossa vida. Agora nós vamos construir sobre essa base. Todo o tempo ainda? Falta quantos minutos? 5? Glória a Deus. A base é mais fácil, a base é mais difícil de fazer, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, faça devocional na sua casa, tenha o hábito de estar todos os dias com a sua família reunida, buscando a presença do Senhor, buscando, porque Ele fez uma promessa: vocês me buscarão e me acharão, se me buscarem de todo o vosso coração. Ele podia ter continuado lá e ter dito: se não buscarem, vão continuar cru. Amém? Então nós vamos construir sobre a base fundamental. Primeira coisa, o que eu mais escuto aí de briga de casal é na questão financeira. Graças a Deus aqui todo mundo é rico, não tem esse problema, né, Adriano? Base fundamental, eu já tenho uma base construída, palavra de Deus e oração fervorosa para encontrar o Senhor. Agora eu vou construir sobre essa base. Como eu sempre, quando eu vou nos conselhos de casais, sempre eu vejo que 90%, isso sendo bondoso, tem algo ligado a dinheiro. A administração das finanças que é mal feita. Então eu decidi nesse ponto aqui colocar o seguinte: como é que nós vamos construir sobre a base? Agora nós já somos espirituais, nós estamos buscando intimidade com Deus, nós estamos conhecendo a palavra de Deus, essa é a base. Agora eu preciso construir em cima dessa base. Então, construir em cima dessa base, o primeiro passo para casais: organiza até quem está noivo, viu? Principalmente os noivos, porque o alicerce é novo, né? O alicerce é novo, é melhor de construir, porque se você já está lá no terceiro andar, já é mais difícil, mas não é impossível, porque Deus faz milagres. Então, organize sua vida financeira. Parte dos problemas entre casais estão ligados a finanças. Isso aqui é parte prática. Faça o planejamento do que você ganha, né? Eu sempre tenho uma ideia lá em casa: 70% do que eu ganho eu pago as contas, 10% é para doar. Você é crente, seja seu dízimo. 10% é para poupar.
que é diferente dos outros 10% que é para investir. Rapaz, isso aqui é o segredo do sucesso financeiro. Ah, mas eu só ganho um salário mínimo. Faça isso com salário mínimo, meu filho. E vá atrás de aumentar a sua renda vendendo picolé. Eu sou oficial da PM, eu recebo um salário que dá para mim me mantendo. Mas sempre quando eu venho para a igreja ali, eu trago queijo, eu trago buchada, eu trago carneiro, eu vendo tudo. Ainda tem um negocinho por ali, por quê? Porque eu não gosto de dar trabalho para ninguém, eu gosto de trabalhar. Eu estou com 5 anos que eu me aposentei, mas eu gosto de trabalhar. Por exemplo, Adriano, eu vou agora fazer uma faculdade. Aí vai, ainda tem esperança de arranjar emprego? Não. Mas eu preciso estudar. Então, eu não gosto de estar parado, né? Aí, organize sua vida financeira. Faça o planejamento do que você ganha. E dentro desse planejamento, você veja lá o que é necessário e o que é importante. Vou só dar um exemplo aqui do que é necessário. Necessário é aquilo que é algo indispensável. Olha, a gente ganha tanto, então vamos botar aqui o necessário. Isso aqui não pode faltar. Agora, existem as coisas importantes que podemos dispensar se o dinheiro não der. Se todo casal fizesse isso, você diminuía consideravelmente os conflitos familiares. Então, beber água, por exemplo, é indispensável, né? Agora, beber leite é importante. Mas você vive sem beber leite, você não vive sem beber água. Estão entendendo a ideia do que é importante e necessário quando você for fazer seu orçamento? Que você precisa, irmão, o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Tem, filho, tem sim. Mantenha a fidelidade financeira ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Promessa, viu? Agora, para a gente viver no mundo espiritual, a gente precisa crer nas promessas também, que a gente tem que se doar. Não é só receber a bênção, não. Amém? E assim você resolve sua vida financeira. Então, só noivo, né? Feche os ouvidos. Reveja sua vida sexual. Está todo mundo na ativa, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Tem casais que vivem como amigos em casa. Isso não é normal. Vocês não são amigos, não. Vocês são amigos, mas vocês são marido e mulher. E a Bíblia tem orientação sobre isso. A Bíblia diz que nós precisamos, em 1 Coríntios 7, 1 ao 5, ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza. Sabe o que é que acontece hoje nos casamentos? O cara passa, briga com a mulher dentro de casa, aí começa aquela chatice e tudo. Aí o cara vai encontrar ali na rodinha de amigos, no futebol, na pescaria. Tem homem que gosta de pescar para sair de casa, né? Eu quando eu vou pescar, eu levo a mulher e um pescador, porque eu não sei pescar. Aí o cara vai se afastando de casa e a mulher: não, vou viver com meus filhos, vou cuidar dos meus filhos. Quando os filhos vão embora, aí ficam os dois dentro de casa como se fosse até dois inimigos. Gente, isso é coisa para o mundo, mas para crente isso não dá certo não. Se houver alguém aqui, meu filho, é Deus falando contigo para você rever isso aqui. Ela é sua mulher e ele é seu marido. E a Bíblia diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Isso aqui ele está falando de relacionamento sexual. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, os dois consentindo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Vocês entenderam? Pois diga assim, se você, quem entendeu, diga assim, hoje tem. Vocês não, viu? Já quero, macho, velho. Se alegre não que seu tempo não chegou. Tudo no tempo de Deus. A gente está tendo uns probleminhas em algumas igrejas aí que o pessoal está provando da fruta antes de casar. Mas o que mais me chamou a atenção, quando a gente estava tratando de uns assuntos, é que o rapaz queria assumir tudo e a moça não queria. Ó. Não, vou primeiro terminar minha faculdade, depois é que eu vou pensar em casar. Agora namorar juntinho ela queria antes, né? Aí meu filho, só tem um jeito, meu filho, você está se comportando como o mundo. Então, seja o corpo entregue a Satanás para a destruição da carne. Gente, eu sabia que ia acontecer isso, eu aprendi com um amigo, e quando você for pregar, que você levar um aparelho, eu sabia que ele ia descarregar, mas aí o resto da mensagem está aqui, viu? Isso aí para os pregadores, viu? Eu sabia que ele ia descarregar. O de hoje foi corrido. Mas a graça de Deus é maior. Reveja sua vida sexual. Ei, você faz parte do casamento, é a intimidade do casal. Não, mas lá em casa não rola mais não. O que você destruiu, reconstrua a partir de hoje. Reconstrua a questão financeira, porque isso aqui você precisa primeiro ter sua base fundamental. Termino já, Adriano. Essa ter sua base fundamental. Mas em cima dessa base fundamental você precisa ter responsabilidade fiscal, financeira, porque você, principalmente o homem, é o chefe da família, você vai ter que se virar para sustentar, nem que seja vendedinho no sinal, te vira. Vai casar com a mocinha, tu tirou ela de dentro da casa do pai dela, tu te vira para sustentar ela. E mulher é bicho caro, viu? O cabelo da loura aí custa uns 500 contas. Vai te aprontando. Aí construiu a base fundamental, você vai construir em cima dessa base, que a base fundamental é a base espiritual. Sem base espiritual você pode fazer o que você fizer, você não vai para frente. A base fundamental é espiritual. Reveja sua vida financeira e reveja sua vida sexual. Romantismo no casamento, demonstração pública do amor e do zelo pelo seu cônjuge, demonstrações de ternura, de preocupação com o outro, pequenos gestos de cortesia e carinho que fazem toda a diferença. São as prévias para uma vida sexual prazerosa para ambos. Sabe por quê? Porque tem mulher que chega de noite e olha para o marido. Todo mundo é adulto aqui, eu posso falar, né? Pode usar. Tem casamento desse jeito, viu? E pode ter aqui. Porque aqui na igreja não, todo mundo é se lambendo. Mas quando chega na hora H, aquela coisa fria, né? A mulher olha para o homem assim, pode usar. Ela não usa essa expressão. Tem casamento assim, gente. E a gente está entre adultos aqui. Deus quer transformar essa forma de relacionamento. Tem que ter romantismo, tem que ter aquele amorzinho. Quando você fica lambendo a menina assim, quando é novinho, ó. Até ficar velho, meu filho, os dentes caiu. A mulher gosta disso e o homem também gosta. Mas vai caindo na mesmice. E Deus não quer isso não, Ele quer que a gente continue apaixonado eternamente, né? Enquanto a bichinha novinha, bonitinha, a gente está lambendo. Aí quando a bichinha está ganhando, né? Lamba, meu filho, até o fim. Diga assim, hoje tem, diga. Restaure esse romantismo no seu casamento, gente. Isso é construir em cima de um alicerce espiritual, porque foi para isso que nós ouvimos aqui. Não, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. É isso aqui que está na palavra de Deus, gente. Isso é por causa do adultério lá fora. Eu já vi casais com 30 anos de casado, quando se vão embora eles se separam também. E o homem se desvia da igreja, vai para o bar, e a mulher vai
Só Deus sabe para onde. Buscar o que não tinha em casa. O que não tem em casa, ele vai buscar lá no mundo. Isso a gente brinca, né? Porque é bom falar dessas coisas animadas, né, Beto? Porém, isso aqui é a palavra de Deus dizendo: conceda a sua esposa o que lhe é devido. Isso aqui ela está falando de sexo, gente. Conceda ao seu esposo o que lhe é devido. Isso faz parte da construção em cima de um alicerce espiritual. E a gente precisa compreender isso. Em quarto lugar, e para encerrar, quando diz que o pregador está encerrando, falta meia hora. Seu relacionamento com os filhos, a harmonia no lar também depende disso. Herança do Senhor são os filhos, né? Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127:3. Como herança devemos cuidar, plantar neles bons frutos, estudar a palavra de Deus juntos e ensinar pelo exemplo. Legal, né? Você tem ensinado pelo exemplo? Seu filho já viu você beijando a sua esposa, se acariciando ela? Não faça isso na frente dos meninos, não. Mas na hora de brigar, vocês brigam na frente dos meninos, né? Deixa eu lhe dizer que isso aqui é importante a gente tocar nesse assunto, porque tem muitas jovens das igrejas que papai na igreja é um santo, em casa é um demônio, a mamãe também. Aí a menina olha e diz: eu vou querer viver com um homem para estar desse jeito aqui? Qual é o caminho que ela vai seguir? Do lesbianismo, porque ela tem uma amiguinha que dá carinho a ela. E o homem? O homossexualismo está nascendo porque os filhos vêm dentro de casa. Se precisa consertar, e olha, se Deus está falando com você, meu amigo, conserte, é hoje, viu? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Agora eu vou encerrar mesmo, viu, Adriano? Tudo que vimos hoje é a vontade do Senhor para nossas vidas, pois está de acordo com a sua palavra. Mas não haverá efeito nenhum se não nos dispusermos a obedecer. Por isso que eu citei aquele texto de Romanos, que eu vou encerrar com ele. Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, e eu ainda acrescento, depois de vocês ouvirem essa palavra, de uma base espiritual, em que vocês precisam buscar o conhecimento do Senhor, e que vocês precisam orar de uma forma a buscar a presença de Deus, com o desejo de poder achar. Sabe qual é a diferença de oração para oração? É que uns oram mecanicamente e outros oram com desejo de buscar o Senhor, de ter um encontro pessoal com Ele. É isso que Paulo está ensinando em Romanos. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele acrescenta: esse é o culto racional, o culto dentro da razão. E para isso vem a parte prática: não vos conformeis com este século. O marido está brigando dentro de casa, então eu vou dar um gelo nele. Essa semana não tem. É isso que a palavra de Deus te ensinou hoje? Meu filho, quem não tem em casa, procura na rua. Mas eu faço sem gosto. Chama o cara e conversa. Meu filho, vamos resolver nossa situação? Porque nós somos marido e mulher e nós casamos para sempre. Nós vamos viver eternamente, até que a morte separe. Quer se separar, morra. Desse jeito. Aprendendo, né, acabou? É desse jeito, gente. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês uma mensagem simples, mas que possa trazer fundamentos para a sua vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos. E eu quero fazer uma proposta a vocês. Porque na igreja às vezes a gente deixa a máscara em casa. Estou dizendo que isso acontece aqui não. Queira Deus que não. Mas se você está entre os que deixaram a máscara em casa e veio aqui com
a posição de um bom marido, um amante de primeira da sua esposa, se você veio como aquela esposa submissa que ama seu marido, seus filhos, uma pessoa espiritual. Se Deus falou com você essa noite, chegue em casa e joga essa máscara no lixo. Comece com oração até encontrar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Essa é a proposta de Deus. Porque você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Alguém quer casar de novo? Está pensando que quer casar mais não. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nos instrui, ó Deus, para que nós possamos fazer conforme a tua vontade. Que nós possamos procurar, ó Deus, a partir de agora, cada vez mais, os que já procuram, possam intensificar mais essa busca, buscar o Senhor pelo conhecimento da tua palavra, que é o meio que o Senhor decidiu se revelar para nós. Que nós possamos, ó Deus, responder esse meio de revelação com a oração de coração, até que nós possamos te encontrar e sentir a tua mão, ó Deus, estando na nossa vida, trabalhando e mudando as coisas. Que nós possamos, ó Deus, também como pessoas responsáveis, dar a cada um o que é devido, que os homens assumam a posição de sacerdotes do seu lar, e que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, no sentido de serem apoiadoras, e que os filhos, vendo isso, possam ser criados na disciplina do Senhor, vendo os pais que se amam e que vivem dedicados ao Senhor. O mundo ensina diferente, mas que nós não venhamos aprender com o mundo e aprender de Ti, e que essas palavras, por mais simples que elas sejam, elas possam fazer morada em nosso coração e transformar aqueles lares que precisam de uma transformação. Só assim nós teremos um fundamento bem estruturado e uma construção bem feita em cima desse fundamento. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Te agradecer, o Sérgio, irmão Lucinha, essa é uma lembrança da nossa igreja para você, que você possa crescer muito mais na graça de Deus e no conhecimento dele através desse presente. Amém? Irmãos, e palavra abençoada, bendita do Senhor, e nós resumimos tudo isso em uma única palavra: servir a Deus e obedecer. Obedecer a palavra do Senhor vai nos conduzir a ter todo esse entendimento de compreensão de um relacionamento fidedigno ao Senhor e em casa. É por isso que hoje, graças a Deus, tenho 17 anos casado e amo a minha esposa do mesmo jeito que quando eu vi ela a primeira vez. Isso vocês podem ter certeza, ela sabe disso. Ela sabe disso porque é na convivência dentro de casa que você sente isso. É no olhar, é na intimidade que você vê isso. E isso só é construído através da obediência à palavra de Deus. Se obedece à palavra de Deus, você consegue esquecer as demais coisas que o mundo oferece e passa a olhar só para Ele e a ter um alicerce firme, como o irmão Sérgio frisou bem, no Senhor, para ter uma vida longa com Deus e uma vida compromissada no seu relacionamento. Amém? E que esse venha ser um pontapé para nós iniciarmos aqui na nossa igreja esse elo de compromisso, de pastorear, de cuidar, de aconselhar, e os irmãos servir de suporte um ao outro, para nós avançarmos nesse compromisso para com o Senhor e no final de tudo poder estar na glória em uma eternidade com Ele. Amém? Amém. Já agradeço a cada um, e nós vamos servir aqui atrás.